dia para todo mundo. Bom dia, senhores e senhoras, amigos e amigas, povo e povo. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Eu sou aquele camarada que sempre pede emprego aqui em nosso encontro. É algo que eu estou fazendo todo dia, toda hora, mas parece que ninguém escuta. Mas tudo bem, vamos continuar pedindo enquanto a gente tiver que pedir. Depois a gente tiver empregado, a gente vai parar de pedir, mas agradecer. Mas nesse meio tempo, lembrando que estamos num momento de pandemia no Brasil, momento de dificuldade, são 15 milhões de desempregados, são mais de 527 mil mortos pela Covid-19, e aí temos uma CPI acontecendo no Senado Federal. E aí, ontem, né, eu falei ontem, nossa reflexão, ontem, inclusive eu cometi um erro, falei Barroso, né, na verdade é Ricardo Barros, o nome do deputado, que foi falado ontem, né? Eu falei Barroso, e eu já percebi que eu tinha cometido o erro, mas já tinha colocado o vídeo, estava ao vivo, já não tinha como eu voltar atrás, ainda bem ninguém me corrigiu, mas hoje eu estou aqui me corrigindo, é Ricardo Barros, o líder do governo do presidente Bolsonaro. Ainda recordando nesse contexto, a gente vive esse drama aí de saber do governo envolvido em algumas falcatruas, e já era envolvido em falcatrua no governo passado, exemplo do Bolsonaro, que sempre falou que era honesto, que na verdade ele estava lá enchendo o tanque do carro dele com 1.000 litros de gasolina, que carro poderoso, hein? Também deve ser carro para viajar no tempo ou viajar no espaço, é isso aí. E também aí agora a cunhada colocou que ele tem a rachadinha como patrimônio de família, algo que eles fazem. Inclusive ontem o senador Omar Aziz ficou indignado pela fala do presidente dentro do cercadinho, que assim que chama, né? Aquele pessoal que fica ali na entrada do Alvorada esperando que o presidente saia para poder bater um papo, para poder falar. Então é muito interessante a gente olhar isso, e ele foi falar que naquela CPI, com aquele monte de bandido, de canalha, e o senador Omar Aziz ontem fez um desabafo, né? Mandou procurar se ele foi processado, se ele foi preso, etc e tal. Tipo assim, eu sou honesto, né? A frase do Bolsonaro, eu sou honesto, em outra boca. E aí o senador Randolfo Rodrigues, grande Randolfo Rodrigues, a gente fica feliz em ver um senador tão combativo como Randolfo Rodrigues, um menino bom, né? E aí ele perguntou, eu nunca falei que o presidente se envolveu em corrupção. O que você falou, presidente? Aí o presidente, corrupção. Eu também sou testemunha. Aí falou, eu sou testemunha. Aí daqui a pouco, eu nunca falei que o presidente faz rachadinha. Rachadinha? O que é rachadinha? Ah, tá bem, eu também nunca vi o senhor falar de rachadinha do presidente. Eu sou testemunha. Aí depois ele falou assim, eu também nunca chamei o presidente de genocídio. O quê? Aí novamente, é uma cena hilária, que pena que é real, não é uma comédia imaginada, mas uma cena real, onde percebemos claramente como os poderes não se respeitam. E aí ontem também a gente teve aí o eco, né, da fala do Exército Brasileiro, o Exército, a Marinha Aeronáutica, o Ministério da Defesa. Eu sou do tempo ainda do Ministério do Exército, eu sou velho já, né? Mas daí o Exército colocou, junto com a Marinha Aeronáutica, o Ministério da Defesa, colocou lá um lamento, um manifesto, um repúdio à fala do senador Omar Aziz. Só que eu quero ainda voltar aqui com calma e perguntar, o Exército Brasileiro, caríssimos amigos militares aí, por favor, me expliquem se o RDE, o RDM, o RDA, o Regimento Disciplinar do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, se eles mudaram. Porque antigamente, pelo que eu lembro, quando o militar era acusado de alguma coisa errada, a primeira coisa que fazia era o comandante chamá-lo para ele se explicar e investigava se a pessoa era culpada. Hoje em dia é diferente, manda nota de repúdio, mas tudo bem, fazer o quê? E ainda, olhando nesse sentido, e a gente olha com muita tristeza, a gente olha nesse sentido que ontem à noite o presidente, na sua live de quinta-feira, ele usa a live de quinta-feira, e pior que a gente percebe, eu não vou dizer que eu não vi, eu não sou igual esses bolsonaristas malucos que diz que não vê a Globo e vê tudo que passa na Globo. Eu vi a fala do presidente, eu sempre
eu tenho tempo, eu dou uma olhada, escuto. Sabe como é que a gente tem que fazer penitência, né? O Evangelho manda fazer penitência. Então tem que ouvir o Bolsonaro. Eu fui ouvir o Bolsonaro ontem e pelo que eu pude ver, é uma live mequetrefe, pior do que a minha aqui, né? A minha, pelo menos, eu procuro corrigir alguns erros. Eu até, às vezes em quando, que aconteceu ontem, eu citei Barroso em vez de Ricardo Barros. Eu cito algum erro de conhecimento, às vezes porque eu falo de improviso. Eu não fico com um monte de assessores em volta. E também não fico aqui, eu estou sozinho no escritório, né? Essa gravação aqui é uma gravação meio ao vivo. A imagem aí, estamos vendo, é o caminho em direção a Paracambi, aqui em Japeri, Paracambi. Mas eu não tenho uma assessoria. Eu, quando vejo que eu estou com uma imagem que nem essa de hoje, bonita, né? Num passeio que eu fiz ontem, eu costumo compartilhar essa imagem, né? E eu então boto direto ao vivo lá do carro, que nem eu fiz ontem à tarde. Fui direto ao vivo, lá, tá lá no YouTube. Se quiser acessar reproduções, nem falei do Evangelho, até porque o horário já era 2 horas da tarde, fui direto, né? Ou seja, e aí você vê claramente alguns erros toscos na live do famoso presidente que não tem corrupção, né? Mas fazer o quê? Ele já é um erro tosco mesmo. E aí, olhando a live dele, ele falou que caguei para CPI. Gente, quando a gente fala dos poderes do Brasil, dos poderes numa república, a gente sabe que são 3 poderes. E a gente sabe que tem o 4º poderes, né? Que é o caso da mídia, a comunicação. A gente até brinca nisso, né? Em alguns lugares tem um 4º poder, que é a milícia. Outros casos, o poder paralelo. Lembra do governo Garotinho aqui no Rio de Janeiro? Falava do tráfico, né? Então tá, mas vamos lá. São 3 poderes de forma instituída. E a gente sabe que as Forças Armadas, ela não é empregadinha, ela não é uma força que está à disposição do presidente, como assim, como meio de boneco. O presidente não é um imperador, não é um rei, o presidente não é um ditador, um dono de tudo. Por ser tripartição de poderes na República, sabemos claramente que cada um tem o seu quião de responsabilidade, né? É lógico que o executivo tem lá o papel de executar e o poder legislativo tem o papel de, vamos dizer assim, de apoiar, de fiscalizar, de orientar. Ou seja, um deputado, um senador, ele tem esse poder e obrigação de exercê-lo, esse serviço. Como também o judiciário, aí o STF, que tanto o pessoal demoniza, que agora vai ter uma nomeação, a segunda nomeação feita pelo Bolsonaro, né? São poderes iguais, irmãos, com funções pré-estabelecidas pela nossa querida Constituição Federal. Não são poderes onde eu e você, onde você tem certa autoridade. Não, porque eu sou o presidente da República, eu tenho todo... Não, nós não estamos numa ditadura. Seja a ditadura do STF, seja a ditadura do Legislativo, seja a ditadura da presidência. Então, o presidente ele tem que parar de usar, esse termo eu vou usar porque não tem jeito, de usar o discurso de eu sou o poder, eu sou a Constituição. Não, não é. Mesmo que quisesse, ele não pode ser. Porque nós vivemos na república, uma república democrática, uma república onde cada um tem suas funções e seu papel. Aquilo que a gente fala na Igreja Católica, né? Cada um tem sua dignidade. Não existe essa, alguns pensam isso, não, porque eu sou mais antigo. Isso é no Exército. Isso é no Exército. Isso é nas Forças Armadas. Na sociedade, nós somos iguais. É lógico, com funções diferentes, cada um com seu papel. Então a gente, quando vê uma CPI acontecendo e vê o presidente desrespeitando o princípio da democracia, é o respeito mútuo. Eu acredito que aqueles que elegem Bolsonaro, aqueles que votam em Bolsonaro, não gostaria de ouvir, né, o Rodrigo Pacheco. Nós somos um país onde de Rodrigo em Rodrigo estamos aí se lascando, né? Rodrigo Maia lá na Câmara, no caso lá, na sessão passada, na Câmara de Deputados, e agora temos Rodrigo Pacheco lá no Senado. Ninguém queria ver o Rodrigo Pacheco usando, né, certas palavras com a presidência. Bom,
Uma frase que eu costumo dizer, e eu paro por aqui para entrar no Evangelho de hoje: quem quer respeito, deve respeitar. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho do dia. No embalo do forró a gente dança junto. É que eu vou tomar quentão, pular fogueira e dança junto. Vacina para todo mundo. Desde domingo passado eu não entro aqui para falar sobre o Evangelho do dia, até por questões que a gente fica assim de vez em quando meio desanimado, essa questão de não ter uma fonte de renda, não ter um emprego. E a gente às vezes até evita vir aqui na rede social porque algumas vezes estamos contaminados por alguma indignação, alguma revolta, e a gente toma cuidado até para poder evitar processos, né? Na verdade, a gente pode falar alguma coisa aqui que pode gerar processo. É uma das coisas que a gente, quando entra em rede social, estamos lendo o Evangelho de hoje de Mateus, capítulo 10, versículo 3. Quem me acompanha no Facebook, também no WhatsApp, vê claramente que todo dia eu posto o Evangelho. É uma coisa minha, eu tenho isso, e até porque isso me ajuda a ler o Evangelho do dia. Então, desde segunda-feira nós estamos lendo aí o capítulo 9 de Mateus, iniciamos lá segunda-feira 9:18, e estamos hoje no capítulo 10, não é isso? Versículo 16 ao 23. A gente tem um Evangelho de hoje que traz para nós assim uma missão do cristão. O Evangelho de Mateus, escrito num contexto, nós não podemos nunca ler o Evangelho de Mateus. O Evangelho é a palavra de Deus sem ler no seu contexto. O contexto do texto, o contexto histórico. Sabemos que Jesus, no início do capítulo 9, envia os apóstolos e dá o nome aos apóstolos, muda o nome dos apóstolos, inclusive. Levi vira Mateus, não é isso? Simão vira Pedro, e vai aí Jesus conduzindo a comunidade apostólica. E aí o apóstolo Mateus tenta trazer para nós hoje uma leitura plena daquilo que o apóstolo, daquilo que o discípulo tem que esperar. Vivemos tempos em que muitos cristãos esperam o aplauso, esperam as honras, esperam o incenso, quando na verdade a nossa obrigação era esperar a dificuldade, a dor, o sofrimento e a perseguição. Para realizar o plano de Jesus, nós temos que reconhecer que nós temos que ser outro Cristo, né? Que Jesus vem para salvar todos os homens, toda a humanidade. Está lá em 1 Timóteo, versículo 2 ao 4. Jesus nos coloca nessa realidade para sermos cordeiros, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquilo que João fala lá no capítulo 1 de São João, versículo 29. E nós, às vezes, em nossas comunidades, devemos carregar conosco, carregar as dores e o sofrimento. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que temos aí 15 milhões de desempregados, temos famílias passando necessidade, a gente sabe que todo mundo pode ajudar um pouco. No Evangelho de hoje, carregamos a certeza no tempo em que foi escrito, aí vamos ler no tempo que foi escrito, era o tempo em que a comunidade apostólica estava dividida em dois grupos, né? Tinha lá um grupo que era pró-sinagoga e o grupo contra a sinagoga, para não dizer assim, o povo que era cristão. E nesse sentido que foram excomungados, foram expulsos, né? Inclusive foi um período em que teve o concílio de Jamnia, um concílio, se estiver errado, Jamnia foi ano 100. Teve um concílio que inclusive que decretou qual livro era canônico. Vivemos hoje, em nosso tempo, e dentro das igrejas, sobretudo a igreja católica, eu falo isso, pessoas que costumam fazer defesas radicais do seu ponto de vista, e essas defesas às vezes até chegam a ofender. Por exemplo, eu já ouvi frases, o bispo falou, mas não está no catecismo, então o bispo está errado. Eu já ouvi padres dizendo, quem manda sou eu, o bispo não está aqui para mandar. Eu já ouvi, porque o bispo está errado. Eu já ouvi isso e também eu respeito aí, problema deles, né? Não vou me meter nisso. Na época eu era funcionário, não podia me meter nessa confusão. Também eu já ouvi frases tipo assim, não está no direito canônico. E às vezes até nós mesmos já entramos nesse mérito de ser legalistas. E nesse contexto que o Evangelho de hoje traz para nós, né? Aquele que carregou sobre si nossos pecados, os nossos sofrimentos. Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 11. Ontem eu conversava sobre direitos humanos com uma pessoa que dizia
E a gente, quando fala dos direitos humanos, a gente sempre fala que o preso, não, o direito humano é para todos. É para todos os humanos. Só que, infelizmente, quem mais precisa usar os direitos humanos são aqueles que precisam, que estão aí nos presídios. Essa visão radical, extremista, que uns e outros têm do preso, o preso merece mesmo. Imagina agora, se nós estivéssemos vivendo na Arábia, ou será nos países em que o cristianismo é tratado, se os árabes não me prendem não, por favor, tá? Nos países onde o cristianismo ser cristão é ser criminoso. Será que nós diríamos também, merece morrer, está sendo uma coisa que não presta? A gente ainda, quando observa ainda a leitura que se faz, quando a gente vê lá no caso em 1 Timóteo 2,4, Jesus vai salvar toda a humanidade. A gente às vezes quer que Jesus, que Deus, só salve aqueles que são da nossa panela. Porque é o que salva aqueles que estão no meu grupinho pastoral, no meu grupinho da minha igreja, da minha comunidade, da minha família. Se ele pensa diferente, pronto. Ele não pode ser salvo. O Evangelho de hoje traz para nós uma leitura claramente mostrando uma sociedade dualizada, dividida, polarizada, aonde o cristão tem que estar preparado para a perseguição. Mas parece que hoje nós queremos ser cristãos dos aplausos. Nós queremos ser cristãos aonde eu e você, temos aí só aplausos. Os padres e pastores, aqueles que estão na direção das comunidades, que querem a mídia social, que querem não sei quantos mil like, né? Não sei quantos likes, não sei quantos não sei quantos isso. Quando na verdade a mensagem que eu levo aqui no Facebook ou no YouTube, ou seja, onde eu for levar, ela é mais importante do que a minha vida, do que a minha pessoa. Essa prática de todo dia de manhã ler o Evangelho, meditar, contemplar, é algo que nós devemos ter, não procurando mídia. Por isso alguém fala, Daniel, você tem pouca visualização, por que você não faz isso, aquilo? Eu não estou atrás de visualização. E eu, quando posto o Evangelho, essa reflexão, essa meditação, como eu estou colocando hoje, a gente coloca ela até para a gente poder contextualizar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu já peguei mensagem minha de 3, 4 anos, tem 10 anos que eu faço isso, e em que eu ouvi e falo, meu Deus do céu, tem que fazer isso. Na verdade, a gente falava isso, quando jovem, eu estava na comunidade de São José, em Japeri, eu dizia, a primeira pessoa que eu tenho que pregar é para mim mesmo. E a minha prática de escrever todo dia, eu escrevia sempre que a reflexão era dominical, eu escrevia no sábado à noite, para mim não me perder. No domingo, às vezes eram 2, 3 celebrações que a gente fazia em nossa prática de vida. A gente olha para esse tempo de pandemia e vê como ser cristão é difícil, porque nós que vivíamos o mundo lutando lá, trabalhando para um lado e para o outro, e muitos não tinham tempo para a família devido ao trabalho, à sociedade corrida. Essa pandemia nos obrigou a parar, nos obrigou a conviver como irmãos. O Evangelho de hoje, a Boa Nova de hoje, o reino de Deus que nós vamos anunciar, não é um reino, como diria Padre Léo, de mar de rosas. Se for mar de rosa, tem espinhos. Que flor sem espinho é flor falsa. Por isso a perseguição de hoje, a perseguição por nós pregarmos o Evangelho, não pode ser uma perseguição baseada no legalismo. Olha, estou perseguindo porque eu estou citando o catecismo. Estou sendo perseguido porque eu estou citando o direito canônico, ou porque estou lendo a Bíblia ao pé da letra, como alguns amigos evangélicos fazem. Quando na verdade a perseguição tem que ser por nós. Se houver perseguição, é porque nós amamos o bastante. O Evangelho de hoje traz para nós essa obrigação, esse capítulo 10 de São Mateus, versículo 16 ao 23. Que o cristão não é aquele que fica em comodidade, confortável, fica bem assim, satisfeito com o mundo do jeito que está. O cristão é aquele que tem coragem de desafiar as estruturas, sabendo que poderá ser preso, poderá ser condenado, poderá sofrer as consequências de ter amado. Deus nos abençoe e nos ajude. Sejamos cristãos, que as perseguições não nos animem, que as perseguições sejam até mesmo por religiosos que estão no ministério ordenado, ou mesmo pastores que perseguem,
não nos anime. Que o Evangelho de hoje nos ajude a saber que ser cristão não é viver uma realidade além da realidade, mas uma realidade onde é possível você discordar do outro. Deus nos abençoe e nos ajude, que tenhamos coragem de testemunhar esse Evangelho, agradecendo aos médicos, enfermeiros. São mais de 527 mil mortos pela Covid-19. Temos aí pessoas desempregadas por causa da Covid, eu chamo danos laterais. Estamos nós aí passando também por esse momento, então, por favor, quem tiver emprego, aceite a indicação. Louvo a Deus pela vida, apesar de tudo, apesar das dores e sofrimento, e peço que tenham bastante oração por nós, e nós rezamos por vocês aqui. Obrigado pela presença, pelo carinho, pelo afeto. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. A cura para imunizar profundo. E quando tudo se normalizar, no embalo do forró a gente dança junto. É que eu vou tomar quentão, pular fogueira e dança junto. Vacina para todo mundo. É pra seu pai, pra sua mãe, pra minha avó, não tem outro assunto. Vacina para todo mundo. Arrasta a pela no salão e a sanfona chega junto. Vacina para